Um, dois, três, testando. O meu entrou. A gente vai ter que olhar pra lá. Olá, eu sou Vivi Machado da Bendito Cão e hoje eu tô tendo o prazer de entrevistar a doutora Roberta, mas gosta de ser chamada de Beta. E a gente vai fazer um bate-papo sobre medicina integrativa. Medicina veterinária integrativa. Certo? Então vamos lá. Doutora, a acupuntura vem ganhando espaço no tratamento de diversas doenças nos últimos anos. Tu tem como nos explicar como é que funciona esse tratamento nos cães? Sim. Então, a acupuntura é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa, né? Onde a gente tem outros tratamentos também. Então, é utilizado na China há milhares de anos para tratar pessoas e animais. Então, assim, é uma terapia recente para a gente, né? Na utilização. Então, muitas pessoas usam e os animais também se beneficiam desse tratamento. Então, assim, a gente sabe que ao longo do corpinho do animal, nós temos diversos meridianos que pegam, digamos, todos os órgãos e vísceras. Pode parecer um pouquinho complexo, mas é bacana. Então, a acupuntura me permite tratar diversas doenças e não só assim. As pessoas acham que o animal é aquele animal que não anda mais, ou que está claudicando, ou animal que tem displasia. Não, a gente consegue tratar outras enfermidades, outras patologias, como problemas animais que têm problemas renais, cardiopatas, pacientes oncológicos, tá? Problemas dermatológicos, é uma infinidade, tanto animal que não anda, pós-cirúrgico, para dor. Eu vou fazer uma pergunta em causa própria aqui. Vamos lá. Eu tenho 5 cães e eu passo por um sofrimento muito grande que um dos meus cães, o Fubá, ele tem dermatite atópica. E eu já fiz de tudo. E às vezes eu choro abraçada com ele, ele chora, eu choro junto com ele. É uma dor tão grande, doutora. O que é que eu posso fazer para ajudar meu cãozinho? Então, as dermatites que a gente fala, os problemas dermatológicos, são os mais complicados e delicados de se resolver. Mas eu tenho sucesso em alguns pacientes, né? Porque a gente faz, digamos, um equilíbrio. Mas no caso, assim, principalmente a dermatite atópica, tem que ser alimentação natural. Não tem jeito. Pode fazer um tratamento associado com a acupuntura, mas tem que fazer alimentação natural. Tá, e aí então vamos ver se eu entendo. E aí eu tô com esse problema. Aí eu venho, marco, olha lá o aviãozinho. Pausa! Pausa! Pausa pro suco! Pessoal, ficar ligado na... Tá linda. Não, esse avião ele para, então a gente vai ter que fazer umas pausas, enquanto isso a gente olha as perguntas. Então as pessoas que tiverem dúvidas, né, estamos com o meu também, podem perguntar. E aí assim, ó, então no caso, eu tenho o Fubá que tem dermatite atópica, vamos falar desse caso específico. Aí eu trago ele para uma consulta contigo, e aí Como é que funciona? Como é que a gente faz? A gente faz eu digo assim, o meu trabalho é mais energético. Então a medicina convencional, ela trabalha mais no controle, né? A gente trabalha mais de uma maneira energética, por quê? Porque eu vejo o animal como um todo. Então, não que a doença dele para mim não me interessa, mas a gente consegue ver a raiz e o fundo que leva a determinadas patologias. Então, eu consigo trabalhar ele com a acupuntura, com a cromoterapia, que são as cores, florais, alimentação natural, terapia com cristais. Então, eu tenho, digamos, várias ferramentas que me permitem trabalhar esse animal. Isso que é muito interessante, de uma maneira muito menos invasiva, muito mais natural e muitas vezes com custo mais em conta, né? Porque a gente consegue substituir, digamos, tratamentos alopáticos por ervas, né, que são plantas, por cristais, enfim. Tá, e como é que a gente vai saber, por exemplo, o tempo que vai demorar esse tratamento? Só vendo, só fazendo? Isso, as pessoas geralmente perguntam assim, Tara, mas quantas sessões? Isso a gente não responde. Mas não tem o mínimo? Assim, para mim, não. Eu digo assim, determinados... por exemplo, eu tenho uma paciente, ela tem osteosarcoma, então eu tenho que atender ela toda semana. O tutor dela, que é um casal muito legal, ele fala para mim, Beta, toda vez que você vem, ela fica melhor. Você tem como vir mais uma vez? Nesse caso, eu vou. Mas eu digo assim, você tem um mínimo, só que cada indivíduo... Tem pacientes que ficam bons em 5 sessões, tem pacientes que ficam em 10,
tem pacientes que ficam 20 e tem pacientes que a gente tem que tratar, digamos, ad eterno, a vida inteira. Tá, vou te fazer uma pergunta, porque... Vamos lá, vamos lá. Tem que perguntar. E investimento? Porque eu tenho 5 cães. Investimento, como é que funciona? Agora você me apertou, você me abraçar, né? Não posso falar valores aqui, mas digamos assim, eu vou falar que os meus preços são bem acessíveis, porque a minha intenção é que você venha, que você volte. Então não é que você pague... claro que a primeira sessão é um pouco mais cara, por quê? Porque a gente fica pelo menos 1 hora. Então, não é aquela sessão de 5 minutos, entendeu? 1 hora, eu faço toda uma investigação, inclusive com você também, porque muitas coisas dos animais são dos tutores. E tem os retornos que são, digamos, a partir da segunda sessão, que são preços diferentes da primeira. Mas depende, então assim depende. Se eu vejo que o paciente precisa de mais, então tudo é negociado. Né? Mas assim, a minha intenção não é que o cão volte. Então eu tento facilitar nesse ponto pela qualidade de vida dele. Tá, entendeu? Eu queria que tu me explicasse uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Eu tenho 5 cães. Dos 5, por que só o fubá tem isso? Por que os outros não desenvolveram? Por que especialmente ele? Porque o cão é a espécie que tem maior polimorfismo, que a gente fala. Então, as mudanças nas letrinhas do código genético. Então, às vezes, você pode ter a mesma ninhada, tá? Os irmãos, um é totalmente diferente do outro. Um pode ter dermatite atópica, o outro não. Se eu submeter esses 2 pacientes, por exemplo, a uma cirurgia, um vai voltar da anestesia em 30 minutos, o outro vai demorar 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Tá, isso... Então, eles são indivíduos únicos. Cada um é um. Tanto que quando a gente fala assim, a gente vai misturando os assuntos, mas vai fazendo... mais gostoso. Vai fazendo sentido, tá? Por exemplo, você vai fazer alimentação natural. Eu não dou a mesma receita para todos os cães. Né? Não tem. Cada cachorro é um cachorro. Não só pelo peso, mas determinadas patologias podem comer determinados alimentos, não pode, dar mais alergia, não dá. Então, assim, não é tão simples. Tá, e eu agora vou meter o dedinho em mim. Toma um pouco de suco de maracujá pra você dar uma acalmada. Eu quero saber como mãe. Fale. Porque a gente na correria do dia a dia, a gente tem problemas, né? Ninguém tá todo sorridente toda hora, é muito bonzinho e às vezes tu tá desequilibrado, às vezes tu tá vivendo alguma coisa que não é muito legal. De alguma forma, os pais, a família, pode passar alguma coisa pro cão pra estar acontecendo isso? Com certeza. Muitos desequilíbrios nos cães são por causa dos tutores e do ambiente que eles vivem. E daí isso aí também é uma coisa muito mais complexa, que a gente sabe que isso do espiritismo, né, o kardecino entende. Que às vezes determinadas doenças vêm como aprendizado, seja para aquele, não só para o animal, mas para a família, são resgates, mas a gente não vai entrar, digamos, nesse assunto. Mas sim, o ambiente carregado. E eu posso puxar para o lado das plantas. Então, a gente sabe que tem pesquisas já que mostram, por exemplo, 2 árvores e uma das árvores, você falar palavras de amor. Todo dia. Já viu isso aí? Não. Diariamente. Palavras de amor, palavras de amor, palavras de amor. E a outra árvore você só xinga. E uma cresce, com palavras de amor cresce, maravilhosa, e a outra morre. Então, a gente sabe, assim, que tudo é energia, né? O que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente come. Mas tu sabe assim, ó, eu passei... O ambiente... Eu testei isso, eu fiquei analisando isso porque eu tenho uma guarda super responsável com meus cães, né? Pra mim são filhos. Sim, os meus eu sempre digo, eu tenho uma filha humana, que é a Mel, que tem 15 anos, e a minha cambadinha, que são 5, né? Os vira-latinha lá, que eu amo de paixão. Fico pensando assim, bom, mas até 2017 eu passei por algumas situações que meu ano foi bem turbulento. Mas 2018 agora, tá calmo, tá legal, tá? E deu a crise nele severa de novo. Então, eu acho... Às vezes é coincidência, às vezes não, mas assim, o que eu posso afirmar é que eu trabalho com alguns... Já vi alguns casos que é assim, que a doença do cachorro é do ambiente, total. Então, assim, eu sou uma das poucas profissionais e poucas médicas veterinárias que trabalham também com o tutor. Por quê? Porque um tutor equilibrado tem um animal mais saudável. Sabe o que eu tive ideia agora? Ó, bem doida. Eu acho que eu vou fazer uma série com o fubá aqui com a doutora. Depois nós vamos combinar, doutora. Pra ver se ele melhora. Eu tô pensando em fazer... Tive a ideia agora, nem combinei nada contigo. Olha que situação. De fazer, a gente vai combinar depois, eu aviso vocês. Né? Me espera que ao vivo eu não posso dizer não. Uma série com o fubá, mostrando
todo o tratamento dele, como é que ele chega, depois como é que ele vai ficando, o que tu acha? Pensa depois me diz. Pensa depois me diz. Vamos lá, vamos continuar. Tem um gatinho no meu pé. Tem um gatinho aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se tem, só vou olhar se tem alguma pergunta. Ai, tá difícil de enxergar aí. Não é que tem um gato me arranhando enquanto eu tô vendo. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Tá do outro lado. Olha só. Viva a câmera, viva! Pô, Beta, alguns exemplos de alimentação natural. Já vai, a gente já vai vamos chegar nesse assunto. A gente já vai aí, gente. Olha só, que tipos de doenças pode ser tratada com acupuntura? Desculpa. Ô, Shiva. Não, Shiva. A Shiva quer participar da entrevista. Nossa, tá no meu pé aqui. Depois a gente puxa a Shiva pra vocês conhecerem. Daqui a pouco vai no teu, você vai ver. Então é o seguinte. Eu vou chorar. Hoje eu tenho o paciente com osteosarcoma, né, com câncer. Eu tenho pacientes com problemas dermatológicos. Eu tenho muitos pacientes idosos. Então são pacientes assim que já têm uma dificuldade de locomoção. São pacientes que têm displasia coxofemoral, artrose, têm dores. Então a gente faz a acupuntura com uma forma de tratamento. Um deles já com uma forma preventiva, né, que é esse paciente dermatológico, mas ele já tem um problema de sobrepeso, enfim, é um Golden. Então já estou tratando para que ele não venha a ter. Tem um paciente cardiopata, tá? Que é o Scott. Já tratei pacientes renais, então assim, a gente fala assim, não tem doenças que não possa ser tratada. Um cachorrinho ansioso. Por exemplo, eu tenho a minha cachorrinha Rubi, hoje é o dia de falar dos filhos. São 5, né? Eu tenho a minha cachorrinha Rubi, que ela é irmã de sangue do fubá, né? Ela da ninhada dele. Isso na minha casa quando eu morava em Porto Alegre. Naquela época eu não entendia de castração, não entendia nada disso. Sim. Eu não entendia tudo que eu sei hoje. Foi nascendo. Aí o que acontece? A Rubi, ela é muito ansiosa, ela late muito, gorducha e gosta de se parecer. Isso também se trata com... A gente faz a acupuntura, a gente equilibra o organismo todo, mas eu também uso muito assim para esse tipo florais. Eu gosto de florais de bar, então assim é muito legal. Uso muito aromaterapia, né, através dos óleos essenciais também. Então assim. Ela passeia um escândalo, late para tudo que é cachorro. A gente fala assim, tem coisa que a gente melhora e tem coisa que é da personalidade da cachorra. É dessa encarnação, né? Você vai a vida inteira. Ai. Vamos chegar na pergunta da moça ali que perguntou. O que tu pode nos dizer sobre a alimentação natural e a importância dela para os cães? Olha, a alimentação natural, assim, é um lance também muito recente, mas é comida de verdade, né? Então, assim, não... Ai, que lindo passarinho. A gente não compara, por exemplo, só para começar o papo, ração, 5 a 10% de umidade. Alimentação natural, 70%. Então já começa por... tipo assim, primeira coisa que um cão que come comida de verdade, primeira coisa que ele para de tomar água. Por quê? Porque a comida, né, fornece. Outra coisa, você consegue escolher os alimentos que você está fornecendo. A ração, produto de prateleira, fica anos, né, no mercado. Produto que tem muito conservante, muitas coisas são medidas antes, às vezes, né. Assim, é complicado. A alimentação natural é muito legal, assim, por ser... o próprio nome já diz, né? Natural. Mais natural, você escolhe, são alimentos frescos, você vê a desenvoltura do cachorro, a pelagem. Assim, é outra vida, mas não assim. As pessoas confundem muito assim, mas Beto, o que é o que eu como? Depende, não é o resto da tua comida. Você faz um cardápio para aquele cão, individual. De acordo com o que ele tem, com o peso dele, com a idade que ele tem, pode congelar. Por exemplo, as pessoas hoje em dia correm muito trabalho. Pega o sábado, de tarde, faz pro mês. Tira um dia e faz. E dá. Tem muitas empresas que fornecem esses alimentos prontos. Só que esse cardápio, agora vem, tem que ser feito por um médico veterinário que tenha cursos na área, tá? Porque a gente vê hoje muita gente assim, que simplesmente pega em locais, que pesquisa. Você tem que suplementar a alimentação natural.
né? Que você pode vir a ter problemas. Suplementar com cálcio, com vitaminas, ovo. Você precisa. Ovo é um alimento, mas eu digo assim, você tem um cardápio que você faz aquele alimento e o que falta você dá através seria a gente fala os nutracêuticos, uma tudo. Complementação. Uma complementação para aquela coisa ser completa. Então assim, não é simplesmente você pegar lá, cozinhar arroz, frango, entendeu? Tem que pesar, tem a proporção de proteína, tem a proporção de carboidrato, tem a proporção de gordura. Então assim, é complexo. Entendeu? Não pode ser por qualquer pessoa, porque senão você bota a vida do teu cachorro em risco. Então, assim, e entra fruta também? Entra fruta, verduras. Então, digamos, os mimos, ao invés de a gente dar, as pessoas darem as porcarias que elas dão, elas acabam substituindo esse petisco por que é um alimento muito mais saudável, muito melhor para o cão, né? E a gente já puxa, né, o negócio dos ossos, né? Aquele osso branquinho que as pessoas compram. Isso aí é um veneno para os cachorros. Então, assim, você vai dar osso, o osso é natural, do tamanho da cabeça do cão. Então, tem umas coisinhas assim que... Compra na agropecuária? Às vezes tem na agropecuária, né? Geralmente os açougues antigamente eles vendiam, hoje eles não vendem mais. Mas, assim, você tem que prestar atenção nas coisas que você dá para o seu cão, né? E também a quantidade que dá, né? Porque assim, Sim, não é tem qualquer quantidade hora... certa, que nem a gente. A gente come à vontade, né? Mas a gente deveria ter. Se a gente vai no nutricionista, não faz uma precisa reeducação. Tantas calorias, é isso e isso. Pro teu cão também é a mesma coisa. Então hoje a gente vê muitos cães obesos, por quê? Porque come demais, porque come errado, porque o tutor dá pão, porque o tutor dá chocolate. Pelo amor de Deus. Ainda tem quem dê chocolate pro cachorro? Tem. Desculpa, eu tô... Tem. Chocolate. Que barbaridade. Cara, não, porque o chocolate é básico. A maioria das pessoas sabe que não pode, eu vou falar a marca da bolacha, mas essas bolachas que você compra no mercado, já me disseram assim, ai, mas Vivi, mas ele me olha assim com uma pena. Cara, o meu também. Dá pena porque faz uma carinha assim de vítima. Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre isso. Porque os meus também fazem. Todo cachorrinho sem vergonhinha, né? Você faz um barulhinho de pacotinho e vai correndo. Pronto. Às vezes eu tô chegando com sacola do supermercado e eles acham que é coisa pra eles. Não pode. Muitos alimentos que não fazem nem bem pra gente, né? Mas eu digo assim, muitos alimentos que nos fazem bem não são bons pros cães. Então não é tudo que a gente... Posso pra próxima? Eu tenho uma pergunta? Não. Vamos lá. Iracilda. A técnica reiki, ó, vamos ter que dar avião. um tempo. Agora é o avião, não tempo. Se não é o gatinho, é o avião. A gatinha tá lá em cima do bolo. Suquinho, mostra o suquinho. O suquinho. Pode não. Então lá. A técnica reiki pode ser usada em que tipos de tratamento? E tu pode explicar melhor como é que funciona essa técnica? Então, assim, o reiki é uma terapia energética, né, que a gente faz através da imposição das mãos. Então, o que eu costumo fazer? Até trouxe aqui o meu pêndulo. Ó, o gatinho veio bater papo comigo agora. Ele começa a pegar teus pés. Quer fazer uma amizade. Então, eu tenho o meu pêndulo, acredite, ele conversa comigo. Então, né, conforme... a gente fala assim, que nós temos 7 chakras principais e os animais também. Então, eu passo o pêndulo através dos chakras. Quando ele gira, né, eu tô girando com a minha mão agora. O chakra está aberto, quando ele para, o chakra está fechado. Então, sempre através, né, a radiestesia, a gente fala, passa o pêndulo, vê o que está fechado ou não. Aí eu posso fazer esse alinhamento de chakras, ou através dos cristais, ou da cromo, ou através do reiki. Então, assim, eu faço muito reiki hoje, por exemplo, na minha prática, seria assim, animal que tem dor, né? Animal que, por exemplo, esses animais oncológicos têm câncer, então na região eu faço para aliviar, para deixar o paciente mais equilibrado, mais calmo. Então, assim, seria mais... E também nos pacientinhos que a gente sabe, assim, que estão muito mal. Então, assim, para desencarnar, que a gente fala assim, a ponto de morrer, então a gente faz para dar um alívio, vamos dizer, para que ele possa ser encaminhado, porque eu não faço eutanásia, né? Então, assim, claro, tem profissionais que fazem, eu não estou dizendo, né? Quando eu, Beta... Tô falando de ti. Tô falando de mim, Então, assim, as pessoas às vezes não querem fazer, eles falam, Beta, faz um reiki para que ele fique mais tranquilo e tal. Então, a gente às vezes, com sucesso... Fazer a passagem.
dá uma acalmada, esse animal acaba desencarnando de noite, no dia seguinte, enfim. Então, assim, nesse sentido, para auxiliá-lo, né? Uma ferramenta de auxílio, de amorosidade, de isso é amor, né? fraternal, vamos dizer assim, nesse sentido. Gostei. Como funciona o tratamento com cristais? Então, eu utilizo muitos cristais, tanto com água com cristais, utilizo muito correntinhas com os cristais que eu quero para determinadas patologias, cristal na caminha do paciente ou na água que ele toma. Ele tá aqui, você vê que eu acho que ele quer subir, esse gatinho. Vem aqui, vem. Tá comigo, tá papo que dure comigo aqui. Tá aqui. Então, assim, utilizo assim e utilizo no alinhamento dos chakras também. Às vezes é um animal cardiopata, né, que chega para mim. Geralmente o plexo cardíaco dele tá fechado. Então eu posso usar o cristal com a imposição das mãos ou através da né, cromoterapia, que é o meu bastão aqui, né, de cromo. Deixa eu tentar pegar para mostrar para vocês. Eu sei que você vai me perguntar isso logo, se eu conseguir abrir. É porque tem muita gente que nunca viu, né? Nem meus colegas veterinários sabem o que é isso. Então, apresento-lhes o bastão cromático, né? Ele liga na tomada. E aqui eu tenho todas as cores, né, que me permitem trabalhar determinada patologia. E eu faço muito cromopuntura, principalmente para gatos. Por exemplo, os gatos, alguns toleram agulhas. Gato é 5 bocas, né? Alguns não. Então, assim, eu faço muito a cromo nos acupontos, né? Que são os pontos de acupuntura. Tenho muito sucesso também. Então, tem alguns pacientes felinos que eu trato muito para cromoterapia. Com cristais também, né? Então, qual é a diferença no tratamento do reiki para cromoterapia, por exemplo? Os dois é para o mesmo objetivo, ou não? Mas é que o reiki a gente trabalha assim, um lance mais energético. Entendeu? Eu sou só um canal de comunicação para passar uma energia para aquele animal, vamos dizer assim. Como se fosse tipo um passe. Não deixa de ser. E tá 10-0 aqui pro potinho. E a cromo, através das cores da luz, eu faço nos pontos de acupuntura. Então eu posso tanto fazer acupuntura e posso tonificar aquele ponto com a cor que eu desejo, com a finalidade do meu tratamento. Então são coisas diferentes, mas que eu posso associar tudo. Então dentro da minha consulta, eu faço tudo isso aí. Eles fazem até avaliação, o que é o melhor tratamento, quantas vezes. Sim. O que significa as cores do tratamento? Esse aqui é o segredo do... Não. Eu quero saber, por exemplo, a cor vermelha trata o que, não sei o que. Olha, vai estar louco para derrubar, mas tá emocionado aqui. Cada cor trata, tanto a gente nutre o chakra. Ele quer pegar isso. Pera aí, o chocolate não é pra ti, guri. Só lamento. Então assim, pera só um pouquinho. Shiva, vem pra cá. Vem aqui, vem. Isso, na frente da câmera. Assim, cada cor eu utilizo pra... Eu não vou poder assim explicar isso, porque senão eu teria que falar assim, cada uma. Mas vou te dar um exemplo, por exemplo. Só pra gente dar uma entendida. Eu uso muita cor verde pro câncer. Pronto, já me respondeu. Entendeu? Imunidade, regeneração das células, entendeu? Então eu posso usar tanta cor para esse paciente, por exemplo, do osteosarcoma, localmente, como eu posso pegar pontos de acupuntura que trabalham essa movimentação de energia, de sangue, e usar essa cor para tonificar isso aí. Então é mais ou menos assim. Entendeu? Eu posso usar, e eu falo assim, cor não só dos animais, pra gente, né? O que a gente veste, a caminha do animal, a coleira. A caminha! Tá, pro fubá que tem dermatite, eu compro uma cama verde? Alon quer me dizer, você pode comprar uma caminha, por exemplo, uma coisinha azul, né? Que o azul, além dele acalmar, então a gente usa muito para analgesia, como assim, antisséptico. Então, assim, as cores são maravilhosas, né? É incrível, né? É incrível. Então, tem muita coisa que a gente pode mudar. Às vezes, o paciente chega pra mim e fala assim, o tutor, meu cão é super agitado, meu Deus. Aí você vai ver, ele dorme, tem uma coleira vermelha com uma cobertura vermelha e uma casinha vermelha. Vermelho. Você entra numa sala vermelha, você fica mais de 5 minutos numa sala vermelha. Não. E agita, é uma cor que deixa a gente... Então, assim, nesse sentido, entendeu? Então, cada cor a gente usa tanto para patologias como para comportamento,
E algumas doenças você trabalha assim. Então é muito legal. O gato que é a sensação da entrevista, né? Diz uma coisa, Beta. Tu acha que ainda tem muita falta de informação Tem. sobre isso? Tem. Às vezes as pessoas pegam o meu cartão, gente, é muito engraçado. E falam assim, tá, mas isso aí é pra animais? Sim. Tem falta de informação e... Porque, assim, não tem muita divulgação, né? E é um pouco complexo, porque... Que não eu digo assim, no meu cartão não explica o que eu faço. Ele tem lá os tópicos, acupuntura, fitoterapia, mas assim, eu teria que fazer um flyer para poder explicar para poder explicar as coisas. Então assim, falta sim, mas eu acho que aos poucos isso vem sendo mais esclarecido, porque tem mais profissionais nessa área, estão se formando nessa área. Existe uma diferença muito grande como se trata da maneira alopática, como nós tratamos. Alopática? A alopática é a medicina convencional, normal, né? Que utiliza medicações normais. Mas assim, muitas medicinas se complementam, algumas coisas a gente substitui, né? Não vou mentir para você. E hoje o meu público é mais ou menos assim. São pessoas que gostam dessas terapias integrativas, holísticas, que a gente fala. Hoje a gente usa muito o termo integrativo. Tipo também mais natural. Os pais dos cães que já vivem isso já aí. Vive e fala assim, cara, eu não quero ficar dando corticóide no meu cachorro, cara. Não quero ficar dando medicamento, eu não uso isso. Então, assim, as pessoas... Eu cheguei há pouco tempo, né? Então, assim... uma pergunta, já vou responder. Então, eu falo assim, cheguei há pouco tempo, então as pessoas estão me conhecendo. O Campeche é um bairro muito legal, porque tem muita gente nesse estilo. E, assim, é diferente, mas eu falo assim, as pessoas gostam também bastante. Porque eu acabo ensinando também. Eu já estou toda assanhada para trazer o fubá. Uma pergunta, Raquel. Cão paraplégico, o que fazer? Acupuntura, principalmente. Então, assim, já tive muito sucesso de retorno da movimentação, né? Em cães com, digamos, cães paraplégicos, cães que tomaram uma injeção intramuscular, que ficaram mancos numa pata só, ia ser amputado, enfim. Então, assim... A gente não pode, que nem eu falo assim, a gente faz o tratamento, por óbvio, mas depende de como o cão ficou assim, há quanto tempo ele está assim, entendeu? Mas dá para fazer bastante, ele teve sinomose. Então depende assim da fase que ele está da sinomose, isso é importante falar, porque dependendo da fase que ele está, a gente não pode fazer acupuntura. Por quê? Porque o animal pode vir a óbito. Então não é interessante que se faça. Então assim, tem que fazer exames para ver como está o diagnosticão e depois entrar com a acupuntura. Tem um momento certo, vamos dizer, de entrar. Entendeu? Podia escrever um artigo sobre isso, né? Para botar no blog aqui. Eu já estou cantando ela aqui, ó. Vamos lá. Tem mais perguntas? Vamos lá. Acho que Raquel, sinomose é complicado, né? É uma doença lazarenta, triste, né? Triste. Sim, deixa eu ver aqui. Muito no trabalho intuitivo com os cristais. Andréa Nunes, então, essa aqui é minha mestra dos cristais, aqui escrevendo. Obrigada, Andréa, tudo que eu aprendi dos cristais foi contigo. Eu sou uma mera aprendiz, né? Tô, assim, estudando, aplicando, mas vejo muito resultado, é muito legal. Eu sempre falo assim, que é uma vida antes da aromaterapia, uma vida antes dos cristais, uma vida antes da acupuntura, uma vida antes da fito. Sabe o que a gente podia... São outras coisas. Sabe o que a gente podia fazer também, gente? Além do tratamento com fubá, que eu vou cantar ela para fazer os vídeos para passar para vocês. Tem que ver se as pessoas vão gostar, se elas querem, né? Elas querem, elas vão gostar sim. Quem é que não gosta de ver o dia a dia ali tratando, ficando bem o cachorrinho, né? A gente pode também fazer uma entrevista com alguns pais de cães que tu esteja tratando, alguém que queira, a gente pergunta se algum deles quer, para contar também. E por que eu penso? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas precisam saber que as coisas existem para elas quererem fazer, para elas terem vontade de fazer, aplicar no cão. Eu acho muito injusto que isso não esteja sendo divulgado como merece. Então, agora eu estou tendo algumas ideias que eu vou fazer para o blog e para os vídeos. E depois eu vou mantendo vocês atualizados, tá? Porque eu vou bater um papo com ela depois, fora das câmeras. Mas até porque assim, ó, a gente está agora aqui no Centro de Medicina Veterinária, meu Centro de Medicina Veterinária Integrativa. Então vocês estão vendo, é isso aí, ó, o muro de garrafas atrás, eu que fiz, tem bastante árvore. E uma energia que vocês não têm noção. Eu cheguei aqui agitada com um monte de coisa que eu tinha que fazer. Estou muito legal. Bem. Só de conversar com ela, só de estar nesse ambiente,
Então, eu tenho certeza que deve ser o tratamento então deve ser É maravilhoso. outra vibe, vamos dizer assim, Maravilhoso. é diferente. Então, isso que eu falo, ou as pessoas gostam muito, ou as pessoas elas ficam meio, eu acho engraçado, assim, não assustadas, mas elas falam, nossa, tô acostumada a chegar lá 5 minutos, papapá, sabe? Então, assim, é diferente, é diferente. Não tem como se comparar, né? Tem mais alguma dica que tu queira dar? Fica à vontade, as minhas Deixa eu ver, perguntinhas eu deixa eu já ver fiz. As Foi minhas tudo já? Já foi, a gente vai bater papo gostoso. Ah, meu Deus. Assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que as pessoas tinham que dar mais oportunidade para os médicos veterinários que trabalham com a terapia integrativa. Porque a gente tem a gente também tem conhecimento para passar, a gente trata o animal, o organismo como um todo, entendeu? Com técnicas menos invasivas, eficazes, sabe? Então, assim, você vê o resultado. Tô com pouca bateria. Você vê o resultado no animal. Então, assim, é uma forma diferente de tratar, mas muito legal. Então, as pessoas falam assim, tem muita gente que tem muito os preconceitos, né? Como a gente fala. A acupuntura já foi comprovada cientificamente, através de tomografia. Então, não tem como a pessoa falar que não funciona. Funciona. Fitoterapia, o chazinho da vovó, antigamente, a ração entrou aí na década de 70. Que os cães comia polenta, comia, né? Não tinha metade das doenças que tem hoje. Então a gente sabe que hoje, através da ração, se causa muita coisa também. É um alimento seco, um alimento extrusado. Então, assim, tudo que é natural, é óbvio, né? Que é melhor. E eu faço uma comparação assim, às vezes tem um medicamento alopático, um princípio ativo. Você pega um óleo essencial, tem 300, 200 princípios ativos. Como é que você vai dizer que não funciona? Né? Então, assim, é um pouco... será que não é um pouco uma prepotência nossa, uma ignorância? E não é questão, assim, de... a medicina convencional, para muitas coisas, ela é muito boa, claro. Tem as cirurgias, ó. Tem uma amiga cirurgiã, que é a doutora Nancy Cunha. Os meus animais só fazem cirurgia com ela. Então, precisam de cirurgia. Precisa de uma medicação para dor? Sou super a favor. Mas, assim, tem coisas que a gente pode tratar de um outro jeito. Equilibrando energeticamente, vendo a raiz. Por que esse animal... Vem aqui, amor. Tá, então, na verdade, pode ser uma coisa complementar também, né? Uma coisa ajuda a outra. Complementar e substitutiva, tá? Substitutiva, porque tem muito tratamento que nem assim. Os meus pacientes oncológicos, a gente fala, faz a quimioterapia do amor do bem, né? Com outros tipos de materiais, que são altamente eficazes, muitos trabalhos científicos que mostram. Então, assim, e aí? Né? Venham para a medicina integrativa, dê uma oportunidade, pelo menos para conhecer, para vocês saberem, ver se vocês realmente gostam. Falando, não, né? Não, falando sério, agora eu tava rindo de felicidade, porque aqui agora não é a Vivi do Bendito Cão que tá falando, é a Vivi, mãe do fubá. Como eu já venho sofrendo com isso há um bom tempo, já tentei várias coisas que não resolveram, e o guri chora, eu choro abraçada com ele. É uma cena assim bem triste. E os outros ficam olhando assim, os outros, né, os irmãozinhos dele ficam olhando, o que está acontecendo ali? Eu vou procurar a doutora, a gente vai agendar um horário e vou fazer a série mesmo, mostrando para vocês, até como uma forma de mostrar esse trabalho, como é que vai acontecendo, as melhoras que ele vai tendo, e eu tenho certeza que ele vai melhorar. É interessante isso, né? Eu tenho certeza. Eu preciso dar a chance de também, porque eu nunca nunca tive um animal com uma doença assim e nunca passei por um tratamento como esse que tu tá me falando, entendeu? Então eu vou trazer, tá? E depois eu aviso vocês, certo? Então, muito obrigada, Beta, deixa eu dar um beijinho nela. Muito obrigada a você, Bendito Cão, pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho. Para mim também é muito importante, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Eu quero que outros pais e mães que estejam passando pela mesma dor que eu estou passando, deem a chance para os seus bichinhos de fazer a terapia alternativa. E eu tenho certeza que meu fubazinho vai ficar bem. Depois eu vou contando para vocês, certo? Venham me visitar no Campeche! Depois eu vou botar o contato da doutora embaixo, certo? Tá bom, para vocês puderem consultar com ela.
Que aí não adianta mostrar, mas eu quero a doutora, como é que eu posso falar com ela? Tá certo? O Insta, eu dou muita dica também no stories do Insta. Eu vou combinar com ela agora, depois eu vou botar tudo embaixo. Certo? Dessa live. Vem com a gente, vem, porque todo cão é bendito. Beijo, pessoal.